Olá, queridos, tudo bem? Por aqui, Diego Dias, professor de linguagens. Hoje, a gente vai falar da parte de língua portuguesa e literatura, olhando para o seu sucesso da prova do Enem. Muita gente tem falado por aí que a prova do Enem hoje é uma prova de interpretação de texto. Não se deixe cair por esse processo de ilusão. A prova do Enem hoje consta com um grande número de textos, isso é óbvio, isso é notório, mas dentro de uma concepção de análise textual. Além disso, a gente costuma observar o que se chama de gramática contextualizada. Algumas questões, sim, vinculadas à norma padrão, à norma culta da gramática brasileira, ali mascarada dentro da concepção textual. E um outro ponto muito relevante, falando dessa questão que a gente separou hoje, é um assunto que versa sobre a nossa diversidade cultural. E quando a gente fala em linguagens, a nossa diversidade cultural, ela é completamente observada, facilmente perceptível no nosso idioma, no nosso falar. E é exatamente aí que entra um conceito de variação linguística que é questão certa todo ano na prova do Enem. Pensando nisso, eu separei aqui para vocês a prova do Enem de 2016, na segunda aplicação prova azul, questão de número 110. Mais uma questão típica da sua prova, em que vamos perceber um texto não muito extenso, isso é bem verdade, e a partir do entendimento global desse texto, tentando entender cada uma de suas passagens, vamos olhar para as opções e aí sim tentar acertar nosso alvo, observando qual vai ser a opção correta para que a gente possa garantir mais um acerto nessa prova. Vejamos então o texto. A questão diz o seguinte: da corrida de submarino à festa de aniversário no trem, leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Antes de prosseguir nessa leitura, convém olhar para a fonte. É isso mesmo, a fonte do texto diz muito sobre qual é a intenção, qual é o objetivo, qual é a postura enunciativa presente nesse texto. E quando a gente olha para a fonte, a gente observa que ele foi retirado do O Globo. Ou seja, estamos falando de um texto jornalístico. E a partir disso, percebemos a estrutura de um texto, com seu título e logo abaixo um subtítulo. Então vamos ler: da corrida de submarino à festa de aniversário no trem, leitores desse jornal de grande circulação fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Vamos ao corpo textual. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer meu irmão, é mesmo, para um amigo, pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Então, a partir desse texto, que fala justamente sobre o linguajar carioca, a gente vai para o comando da questão, faremos alguns apontamentos para que depois a gente tente chegar à nossa precisão da resposta correta. Vamos ao enunciado. A questão diz o seguinte: entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. O comando da questão é o seguinte: a respeito desse repertório, atesta-se o ou a. Ora, partimos de uma questão, olhando para a fonte mais uma vez, que se tratava de um texto que circulou num grande jornal, no Jornal Globo, e a partir disso, vamos para a questão que versa, como o enunciado já te diz, sobre esse repertório linguístico, sobre essa variação linguística presente na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos as seguintes opções. Letra A: desobediência à norma padrão, requerida em ambientes urbanos. Letra B: inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. Letra C: reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes.
Letra D. Identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Ou letra E. Variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. Feito isso, a gente começa a observar que precisamos fazer alguns apontamentos para que de fato a gente consiga chegar à nossa opção correta. Dito isso, a gente vem aqui para a lousa para justamente fazer uma recapitulação de um conteúdo presente na sua prova, que é justamente o conteúdo de variações linguísticas. A gente percebe que a língua portuguesa é entendida como um sistema. O que significa isso? É um sistema que contém as suas normas, as suas regras clássicas, normativas, que devem ser dominadas e compartilhadas por todos os falantes. Só que a gente percebe que esse sistema apresenta um grau de variabilidade muito grande. É como se a língua portuguesa fosse a metáfora de um elástico. É isso mesmo. Eu tenho um elástico, eu tenho justamente um conjunto de regras, mas que ele vai se adaptando, que ele vai se modelando a algumas situações. Isso dito, a gente percebe que a língua é um organismo, é um sistema vivo. E como todo sistema vivo, é capaz de apresentar certas mudanças. E são essas mudanças que a gente vai chamar de variação linguística. Acontece que essas variações linguísticas, elas podem estar inseridas, elas podem aparecer em diversos contextos. E aqui eu listei algumas delas para vocês. O primeiro contexto é a variação linguística histórica. Ou seja, é aquela mudança que a língua portuguesa sofre ao longo do tempo, com o passar dos séculos. Isso aconteceu, por exemplo, com a palavra você. O que a gente escreve hoje no WhatsApp ou nas redes sociais apenas o VC, já foi e é escrito até hoje na língua portuguesa como você, e lá atrás, em séculos passados, era o pronome de tratamento vós-mecê. Com isso comprovado, a gente tem esse entendimento de que a variação histórica é uma adaptação da língua portuguesa nos diferentes contextos de tempo. Além disso, a gente percebe que uma variação linguística pode ser do nível regional. Ou seja, uma palavra dita com frequência aqui no Rio de Janeiro, como por exemplo a palavra aipim, pode ser verificada em estados do Nordeste como a palavra macaxeira. O vocabulário é o mesmo, a palavra significa a mesma coisa, é o mesmo alimento, mas o léxico utilizado, ou seja, a palavra utilizada, acaba sofrendo esse processo de variação, ainda que acabe por representar a mesma coisa. O terceiro tipo de variação é a variação social, que infelizmente acaba por revelar um triste dado da nossa sociedade. O dado de que a educação no Brasil infelizmente não é valorizada e desafortunadamente não chega a todo cidadão brasileiro. Fato é que alguns dos falantes escolarizados possuem certa elevação linguística e, com isso, aqueles que não foram submetidos a um processo de educação acabam por estar à margem da sociedade linguisticamente falando. Esse dado é o que a gente chama de variação social. A variação situacional, que configura aqui o nosso quarto nível de variação linguística, ela é comprovada no uso da língua portuguesa em diferentes contextos, em diversas situações, o que mostra a capacidade de um falante a se adaptar ao contexto em que está inserido. Ou seja, na praia com os amigos, eu tenho um certo linguajar, eu tenho um certo vocabulário à minha disposição. Mas numa entrevista de emprego, numa reunião, eu já tendencio o meu vocabulário a um novo patamar. O nosso quinto nível de variação linguística é a variação linguística etária, ou seja, aquela que vai mudar de acordo com a idade do falante. Falantes mais conservadores, mais idosos ou falantes que inovam mais no linguajar, utilizando algumas gírias e outras palavras que vão surgindo com contextos da internet, com contextos digitais, por exemplo. É claro que isso não é uma regra, mas, de fato, eu consigo observar uma tendência em que parcela da população tende a falar de um jeito ou de outro, devido justamente à sua idade, a essa variação etária. Outro nível de variação linguística bastante frequente e bastante perceptível no nosso dia a dia é a variação profissional, em que algumas palavras são utilizadas em alguns contextos de determinadas profissões.
Na minha ocupação, enquanto professor, quando eu digo, por exemplo, a uma pessoa que agora eu tenho uma janela, é claro que eu não estou me referindo ao objeto da minha casa que serve para eu ver o lado de fora, e sim a um espaço de tempo, ao intervalo que eu tenho entre uma aula e outra. Então, o que a gente percebe é que esse processo de variação linguística profissional muito tem a ver com a ocupação daquela pessoa. E por último, e não menos importante, temos a variação afetiva, aquela que usamos em contextos informais, do dia a dia, fatos triviais, em que usamos um linguajar próprio dos nossos relacionamentos, seja um relacionamento entre amigos, entre familiares ou entre namorados. Beleza? Bom, a partir desse entendimento de que a língua é um sistema, esse sistema é um elástico que tem um certo dinamismo, a língua é viva, apresentando essas perspectivas de variação linguística, a gente volta aqui à nossa questão para tentar identificar qual deve ser, portanto, a nossa opção correta que vai garantir o acerto para essa questão. Vamos novamente analisar aqui essas opções. A letra A fala em uma desobediência à norma padrão, requerida em ambientes urbanos. Esse requerida em ambientes urbanos acaba com a nossa questão, acaba com a opção A, uma vez que não há um requerimento próprio para espaços urbanos ou espaços rurais. O que existe é variação linguística e ela deve ser valorizada, pois reflete justamente o nosso processo cultural. E é essa a filosofia da sua prova, o entendimento de que a variação linguística no Brasil promove essa interação cultural e toda essa pluralidade do nosso país. A letra B fala em uma inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. Ora, o texto apresenta contextos tipicamente cariocas em um linguajar carioca, mostrando, portanto, a variação regional. Falar que isso é inadequado linguisticamente é um grave erro apresentado pela letra B, que também já está fora. A letra C fala sobre um reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes. De fato, a variação social reflete esse grau de escolaridade dos falantes, acabando aí por enaltecer essa drástica doença social que é justamente o processo de educação na sociedade brasileira. Mas esse não é o foco da nossa questão. A gente está falando da variação regional, típica dos falantes cariocas, então essa letra C também sai do nosso patamar. A letra D fala em uma identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Perfeito! Essa letra D, ela consegue sintetizar, resumir em poucas palavras o entendimento global do texto associado ao comando da questão. E é sempre esse o bizu. Olha para o seu texto, olha para o enunciado e tenta casar justamente essas duas vertentes para que a gente chegue à opção correta, que a gente já percebe ali que provavelmente é a letra D. Mas a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que analisar também a letra E para ver se a gente não foi pego ali, surpreendido por um processo de pegadinha, bastante comum em provas de concurso. A letra E, só para a gente constatar, fala de uma variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. É certo que há uma variabilidade no linguajar carioca, mas essa faixa etária dos falantes, ela sequer é enaltecida dentro do texto. Essa variação etária, que a gente comentou há pouco, ela não está englobada dentro do texto e muito menos no processo de enunciado de comando da questão. Portanto, a opção correta para a gente nessa questãozinha do Enem, veja lá, é de fato a letra D. Mais uma questão típica da sua prova, em que a gente parte de um texto, entende ali que por detrás daquele texto há uma certa perspectiva gramatical, há uma certa perspectiva de conteúdo, que nesse caso foi o de variação linguística, e a partir disso, olhando para o enunciado, olhando para o comando da questão, a gente tem a opção correta como a letra D. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um beijo grande, bons estudos. Tchau, tchau.